Pequenas cartas, grandes verdades, né? Então, meus irmãos, nós estamos no capítulo 2. Na semana passada, o pastor Juveci, ele fez a introdução, né? Falando ali do panorama, né? Do estudo que nós vamos fazer, baseado na carta de Paulo a Filemon, baseado em 2 João, 3 João e Judas. Então, nós teremos algumas semanas aí trabalhando nesse conteúdo. Nós temos aqui até, depois quando chegar o computador, eu vou mostrar, né, nós temos aí umas 16 EBDs, umas 15 EBDs, contando com a introdução que já foi feita. Então vamos orar antes de iniciarmos? Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de estar aqui ministrando, Senhor, esse estudo tão valioso, Senhor, baseado nas cartas de Paulo, em que nós somos constantemente confrontados, Senhor, e edificados, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, trabalhar com mudança, Pai, em nós, transformando a nossa mente e o nosso coração. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, no segundo capítulo, meus irmãos, se vocês olharem no seu livro, o tema é filhos encarcerados. Filemon, filhos encarcerados. E ele tem um objetivo, né? Aí no objetivo tem o saber, sentir e agir, né? No saber, o autor colocou assim: amar ao Senhor é estar aprisionado a Cristo e sofrer pelo Evangelho. E isso é muito apropriado, né? Sendo que Filemon Onésimo, né? Era um escravo, né? Que se rebelou ali contra o seu senhor, Filemon, e fugiu, né? Então, o autor coloca aqui: amar ao Senhor é estar aprisionado, né? Como se fosse realmente um prisioneiro, um escravo, aprisionado a Cristo e sofrer pelo seu Evangelho. Sentir prazer em padecer pelo Evangelho, tendo todas as vontades e pensamentos submissos a Cristo. Então significa que, depois de conhecer a palavra do Senhor, você passa a sentir, passa a ter uma mudança de sua mente, uma mudança do seu pensamento, né? De modo que você agora não tem mais aquela murmuração por estar passando por circunstâncias, mas você tem prazer em padecer pelo Evangelho, em sofrer pelo Evangelho, assim como Paulo sofreu, tendo todas as vontades e pensamentos submissos a Cristo. E nós temos aqui a esfera do agir, guiados pelo Senhor e cativos à sua vontade. Veja que ele usa essas palavras, né? Aprisionados em Cristo, cativos à sua vontade, de forma que ele quer expressar que ele não tem vontade mais em Cristo, mas ele somente obedece, ele somente faz aquilo que o seu Senhor manda. O próprio Cristo, né, falava isso, né? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, nós devemos ter esse mesmo sentimento também. Olhando aí no seu no seu livreto, né, você tem a introdução. E aqui nós iniciamos, né, falando um pouco dessa carta, né, falando a respeito dessa carta, que ela é uma carta de solicitação, né? Paulo, ele faz uma solicitação, uma carta pessoal, né, que ela não é somente para Filemon, mas é uma carta a ser lida por toda a igreja, porque era algo que iria impactar de maneira significativa a comunhão dos irmãos. Iria trazer não somente impacto para os irmãos da igreja, mas um impacto também na sociedade, pelo fato de Onésimo ser escravo. Então, foi como o pastor falou na EBD passada, né? A carta de Paulo a Filemon é uma carta rápida, né? É uma carta bem objetiva, né? É como se fosse ali, num passado bem recente, como se fosse um telegrama, né? Comparado com as epístolas, comparado com os tratados que Paulo tem, por exemplo, a carta magna de Romanos, né? São vários capítulos, né, que depois eles foram separados, mas são cartas muito extensas, né, que alguns comentaristas eles até têm algumas ressalvas, né, de não considerar ela como carta, mas considerar como um tratado,
pois ela fala de tantos tópicos, né, tantos temas doutrinários que não caberia como uma carta. No entanto, a carta de Paulo a Filemon, ela trata de uma solicitação de Paulo a Filemon, intercedendo por Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon, né? E Filemon era um crente, né, abastado, um crente com muitas posses, que ele era muito importante na igreja de Colossenses, na igreja de Colossos, né? Então, Paulo, ele faz esse apelo a Filemon de maneira que ele argumenta ali durante a carta para que Filemon perdoe Onésimo, né? Onésimo fugiu ali da sua casa, né? Então, isso trouxe muito prejuízo a Filemon. E no decorrer desse estudo, nós veremos que isso trouxe muito prejuízo a Filemon, de maneira que não era algo muito agradável a Filemon, né? E pela lei da época, ele tinha total direito, pela lei, né, de ter Onésimo de volta, e não somente tê-lo de volta, mas de Onésimo ter a punição devida. Então, Filemon é a carta mais curta de Paulo, né, como eu havia falado, e a única que envia a um indivíduo em vez de toda a igreja. Embora Paulo comece seu apelo somente no versículo 8, ele não diz exatamente o que está solicitando até o versículo 17. Então, no começo, é mais aquela introdução, né? O estudo aqui que nós estamos abordando, né? Deixa eu colocar aqui em Filemon. Ele aborda somente os primeiros versículos. Filemon de 1 a 3. Então, se você abrir na sua Bíblia, Filemon, abra na sua Bíblia aí, na carta de Paulo a Filemon. Nós faremos a leitura dos 3 primeiros versículos. Olha o que ele diz. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja, que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos esses 3 versículos aí para nós abordarmos nessa manhã. Aí estão os slides, né? Então, poderia voltar antes, Kaique? Poderia voltar ali a quantidade de estudos que nós temos? Isso, a nossa agenda aí, ó. Nós temos aí umas 15 EBDs, né? Pela frente, né? Nós estamos na segunda, então pode passar ali para a introdução. Então, meus irmãos, embora a natureza da situação seja incerta, nós sabemos que um escravo chamado Onésimo havia fugido de Filemon. A linguagem do versículo 18 implica que Onésimo havia cometido alguma ofensa contra o seu mestre, né? Então, o que acontece? Onésimo fugiu da casa de Filemon e ele foi até Roma, né? E Roma havia muitos escravos fugitivos. Então, Onésimo se misturou ali, né? Meio que querendo se esconder, né, de Filemon. E acabou que ele encontrou Paulo, né? Então, numa dessas viagens de Paulo a Roma, né, Paulo ele acabou pregando o evangelho a Onésimo. Onésimo se converteu e nesse tempo de conversão ele foi discipulado, né, logicamente por Paulo, e ele viu a necessidade urgente de reconciliação com o seu senhor, com Filemon. No entanto, pela lei da época, né, o escravo que fugia, ele poderia ser punido com a morte, né? Ele poderia ser punido com a morte e o seu senhor ele poderia fazer isso. Então Paulo ele faz essa mediação, né, com Filemon, sendo que Filemon também era filho na fé de Paulo. Ele foi convertido em Éfeso, né, há bastante tempo. Então Paulo ele intercede dessa forma. Interessante que no versículo 11, né,
Paulo faz um trocadilho, né? Se você observar aí na carta de Paulo a Filemão. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto a mim. Por quê? Onésimo significa útil, né? O nome Onésimo significa útil. Então, ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Por quê? Paulo não estava focado não somente na reconciliação, né? Não somente em benefício de Onésimo, mas haveria um ensino, né? Haveria um propósito para isso, tanto para ele, quanto para a igreja, quanto para a sociedade daquela época. Então, resumindo, meus irmãos, a mensagem geral de Paulo na carta é que, como resultado da conversão de Onésimo, Filemão e Onésimo são irmãos em Cristo. Essa nova identidade mudou radicalmente o lugar de Onésimo na casa de Filemão, exigindo uma ética de reconciliação que substituísse essa ofensa. Paulo exorta Filemão a receber Onésimo não mais como escravo, mas mais do que escravo, né, como um irmão amado. Então, essa carta, meus irmãos, ela era sem precedentes, né? Naquela época, somente os filósofos estoicos, né, os mais radicais, eles falavam que a escravatura, né, ela era contra a natureza. No entanto, era algo que não se falava muito, porque era algo que era considerado normal. E lembrando, né, que a pessoa, ela poderia, um senhor, ele poderia herdar escravos, né? A pessoa poderia também se tornar um escravo se ela tivesse muitas dívidas impagáveis, né? Valia mais a pena ela se tornar escrava e aí ter uma moradia, né? Ter o que comer. Então, pessoas em situação de pobreza extrema, elas acabavam caindo nessa situação de escravidão. Né? No entanto, elas tinham alguns benefícios. Quando você olha, né, para a história, né, para o contexto ali histórico-cultural, você vê que alguns escravos eles eram médicos, artistas, músicos, né? Então eles tinham a sua função, poderiam dar também muito lucro, né, ao seu senhor e também poderiam lucrar com isso. Então é muito diferente a escravidão dessa época da escravidão mais recente que nós tivemos no Brasil, na América, né? Então vale ressaltar que o chefe da casa, ele tinha o direito legal de executar os escravos. E caso ocorresse, por exemplo, né, do chefe da casa, do senhor da casa, ser assassinado, todos os escravos eram assassinados juntamente com ele. Então, era sem precedentes. Por quê? O perdão de um escravo, agora num contexto de cristianismo, né, de evangelho, ele teria impacto na sociedade. Né? Como que os outros senhores iriam ver a situação de Filemão? Né? Os outros senhores iriam... É como se fosse um negócio, né? Se um empresário, né, ele vende o capitalismo, né? Se ele vende por um preço, e aí o outro joga o preço lá embaixo, né, de forma que o outro venha a não vender, né? Então, aquele que está cobrando mais caro, ele vai ter que baixar o preço. E isso gera um desconforto entre os empresários. No caso dos senhores, haveria esse desconforto também. E não somente isso, né? Os primeiros senhores de escravos da América, eles tinham medo, por exemplo, dos seus escravos conhecerem o cristianismo. Porque ao ler a carta de Paulo a Filemão, né, eles poderiam ser levados a libertá-los por conta disso. No entanto, o cristianismo, né, nessa época mais recente de escravidão, ele acabou sendo domesticado, né, por aqueles que interpretavam. Eles falavam da palavra de Deus de forma que a palavra de Deus fosse a favor da escravidão, mas na verdade não era. Tanto é que Paulo escreveu essa carta sem precedentes. Não há nenhum documento parecido como esse. Então, aí no seu livro, você pode observar aí na introdução. Você já deve ter assistido, não poucas vezes, as reportagens sobre como os presos controlam o tráfico de dentro da cadeia. Pode passar, por favor, o slide? Pode.
Eu acho que é antes, né? É a primeira frase da introdução, isso. Pelo telefone, os presos traçam estratégias e vendas e planejam crimes. Eles chegam a entrevistar candidatos a vagas de traficante e cobram metas. O confinamento parece não intimidar os criminosos, nem desarticular as quadrilhas que seguem trabalhando para se fortalecer. Mesmo a cadeia não os deixa esquecer sua posição de missão. Então, nós sabemos que de dentro da cadeia, de dentro da prisão, né, muitos criminosos comandam, né, organizações aqui fora. Nós temos a história de Pablo Escobar, por exemplo, né, que ele comandava todo o cartel ali, né, de dentro da cadeia, mesmo estando preso, né, como se fosse uma maquiagem. Mas dentro da cadeia, da prisão, ele tinha mais privilégios do que fora. Nós vemos também que hoje em dia as facções, né, que elas comandam de dentro da prisão, mesmo estando ali confinadas, elas conseguem comandar as facções aqui fora. Então, mesmo essas pessoas, elas têm um objetivo de lucro, né, objetivo de trazer dor às pessoas, trazer a injustiça. No entanto, Paulo, ele tinha um objetivo maior, que era a proclamação do Evangelho e ter Cristo exaltado. Então, Paulo sabia que a proclamação do Evangelho não poderia ser interrompida, apesar das circunstâncias atuais. Esse entendimento deve ser a certeza do Deus a quem ele serve. Isso deve trazer para nós o ensinamento de que não importa a nossa situação atual, sempre há uma oportunidade de evangelismo, de testemunho, sempre há uma oportunidade de anunciar Cristo às pessoas ao nosso redor. Porque nós estamos debaixo da soberania de Deus, né? Então, Deus, ele move as nossas vidas de tal forma que nós devemos confiar nele, né? Se o Senhor te tirou de uma cidade e te levou para outra cidade, Deus é soberano sobre isso. Ele está nisso. E ele tem um propósito para tudo que ele faz. Então, nós estamos debaixo da soberania e tudo que ele faz é bom, né? Eu, por exemplo, antes de vir aqui a Boa Vista, né, morava em Cuiabá, né, e não tinha intenção nenhuma de sair de lá, né? A minha preferência era ficar lá. No entanto, Deus, ele moveu as peças de tal maneira que eu fui obrigado a vir para cá. Eu entendi que Deus queria que eu estivesse aqui, né? A minha família ainda não conhecia Cristo, né? E Deus, ele foi trabalhando, né? Foi trabalhando na minha família, na minha vida também, com um amadurecimento, aperfeiçoamento a cada dia. E o Senhor tem nos ajudado, né? Tem nos aperfeiçoado a cada dia. Então, o que tem atrapalhado o nosso ministério? O que tem sido empecilho para servir uns aos outros, né? Então, Paulo, mesmo na cadeia, ele tinha um propósito. E o fato dele estar em sofrimento, aquilo não tirava dele o seu propósito, né? Então, todos nós temos o propósito de proclamar o Evangelho. E, às vezes, a gente foca somente no problema, né? O Senhor me tirou de um trabalho, vai me colocar em outra função, em outro trabalho, em outro lugar. E aí você começa a murmurar, né? Começa a reclamar. E você acaba escondendo, né, com a sua reclamação, com a sua murmuração, que Deus tem um propósito para aquilo, e Ele quer te usar como instrumento. Então, o que tem atrapalhado o nosso ministério, né? O que tem sido empecilho para servir uns aos outros? Há um propósito para tudo que Deus faz, né? Paulo sabia em quem ele cria, e ele foi enfático também ao dar instruções a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 12. Olha o que ele diz: portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho,
Então Paulo está dizendo que ele também sofria, né, pelas circunstâncias, mas ele não se envergonhava do evangelho. Havia um propósito, Deus estava sendo glorificado naquilo. E aí ele continua: porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, né, Paulo está dando as instruções a um jovem, né, que estava iniciando no ministério. E ele sabia que Timóteo tinha seus receios, né, por ser muito jovem. Paulo, ele orienta: eu sei em quem tenho crido, né? Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A obra de Deus é de Deus. O Senhor conduz a sua obra da maneira que ele quer. Então Paulo não tinha receios por causa das qualidades, né, de Timóteo, mas ele confiava unicamente no Senhor. Ele tinha um propósito. Então, continuando aí no nosso livro, a carta de Paulo a Filemon nos apresenta a mesma ousadia diante de algemas, só que para o bem e para a glória de Deus, e não para o mal, em contraste com as facções, com os criminosos, né? Mesmo preso em Roma, o apóstolo entende que a palavra de Cristo está livre e operante, e seu gracioso ministério redentivo pelos 4 cantos do império, e que seus olhos, mãos e pés são os amigos e a família de fé que o velho apóstolo conquistara na caminhada. Então, pensando nessa questão de justiça ou injustiça, né? Para o bem da glória de Deus ou para o mal, né? Eu lembrei muito do romance de Alexandre Dumas, né? O Conde de Monte Cristo, em que o objetivo do protagonista, né, ali, Edmond Dantès, ele é se vingar, né, do seu opressor, da pessoa que lhe trouxe mal. E ali ele aprende, né, a filosofia, começa a ler livros, né, dentro da prisão. E ali a sua vingança é quando ele sai da prisão. E aí ele arquiteta essa vingança, né, ele calcula de maneira muito fria a sua vingança. E aí no livro, né, e no filme, também tem um filme, nós nos pegamos torcendo por aquele que é o vingador, né? Por aquele que está operando o mal. E no caso aqui, Paulo é totalmente o contrário, né? Paulo, ele faz isso, ele arquiteta tudo isso, ele busca a orientação de Deus para o bem da glória de Deus. Outro exemplo, né, de prisioneiro que glorificou a Deus é a passagem do próprio Paulo, que está em Atos 16, na qual Paulo e Silas foram denunciados, né, e acabaram com o comércio lucrativo de uma escrava que adivinhava. Então, nesse contexto também havia uma escrava que trazia muito lucro aos seus senhores, né? Ela adivinhava, né? E quando essa escrava viu Paulo e Silas, ela saiu gritando, né? Esses são os servos do Altíssimo, né? Deixa eu ver se eu tenho o versículo aqui. Aqui. Estes são os servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Então ela foi gritando isso a Paulo e Silas. Paulo se irritou, né, com essa fala dela, e aí ele mandou que esse espírito de adivinhação saísse de Paulo. E o que aconteceu? Os senhores dessa escrava perderam esse lucro que a escrava dava, né? E aí eles levaram Paulo e Silas até as autoridades. Ali Paulo e Silas foram duramente arrastados até a praça principal, diante das autoridades, né? Foram levados até os magistrados, né, os juízes, que por sua vez ordenaram que suas roupas fossem tiradas e fossem severamente açoitados e depois lançados à prisão. Então você pode ver isso lá em Atos, capítulo 16, no versículo 25 a 26. Olha o que ele diz aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, mesmo em meio à prisão, Paulo e Silas não estavam ali murmurando, não estavam
entristecidos com aquilo, eles entendiam que toda aquela circunstância fazia parte de um propósito maior, da soberania de Deus na vida deles. E olha o que aconteceu, né? Houve esse milagre, né? O carcereiro que estava ali, o soldado romano, né, que pagaria com a vida, ele se converteu, né? E tudo isso para a glória de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Agora, Paulo, em outra situação, né, na situação ali no final da sua vida, ele manda essa segunda carta a Timóteo. Até a prisão que Paulo estava, né, está em péssimas condições, né? Eu acho que é a pior prisão em que ele passou. E ali é o final do seu ministério. Uma carta praticamente de despedida, né? Então, em uma pesquisa mais recente, né, eu fiz uma pesquisa sobre prisioneiros, né? E eu olhei lá no site da Junta de Missões Mundiais, né? Então, eu descobri que existem projetos, né? Não descobri agora, mas já sabia, que existem projetos, né, de evangelismo dentro das prisões, dentro das cadeias, né? Porque eles entendem que esse é um grande campo missionário. E tem estatísticas para isso. Por exemplo, atualmente temos aproximadamente 870 mil pessoas encarceradas, dentre as quais mais de 50% são jovens entre 18 e 29 anos, né? Então foram jovens que, pelas circunstâncias da vida, acabaram naquela situação, talvez não foram orientados, né? Então ali é um grande campo missionário onde o evangelho pode adentrar, né? Então, recentemente, meus irmãos, 26 detentos foram batizados em uma prisão no Rio Grande do Norte, após um trabalho de evangelismo realizado por missionários da Junta de Missões Nacionais. O batismo ocorreu no dia 28 de junho, agora, na penitenciária agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró. Na ocasião, os detentos desceram às águas após ouvirem a palavra de Deus e decidirem entregar suas vidas a Jesus. Então, não há circunstância em que você não possa pregar o Evangelho, né? Você pode, a todo momento, né, no seu trabalho, na sua família, o carro quebrou, né, você está no hospital internado, no leito vizinho, você pode pregar o Evangelho, mesmo em situações adversas, em situações desconfortáveis. Então, na próxima vez, né, em que você estiver na situação de sofrimento, tente observar a soberania de Deus, né, a providência de Deus na sua vida naquele momento. A forma escolhida por Paulo para manter-se conectado com as igrejas e irmãos eram cartas enviadas por aqueles que periodicamente o visitavam na prisão, levando suprimentos, ofertas, livros e informações. Nessas visitas, Paulo mantinha-se informado dos avanços, perigos e problemas que os irmãos estavam enfrentando. As cartas, em sua maioria, são instruções de autoridade para a resolução dos conflitos e do ensino cristocêntrico. Então, quem são os personagens dessa carta, né? Eu fiz aqui um pequeno resumo, né? Filemon, como eu já havia falado, era um membro importante da igreja de Colossos e muito conhecido, né, por sua hospitalidade. A igreja era na sua própria casa, né? Então, ali ele recebia muito bem as pessoas, né? E ele era filho na fé de Paulo. Então, Paulo sabiamente dirige essa epístola a outros que terão uma participação vital na reconciliação com Onésimo. Essa carta era uma carta pessoal a Filemon. No entanto, ela era para ser lida à igreja, pelo impacto que ela traria na questão da reconciliação, do perdão e da comunhão com os irmãos. Então, aí nos primeiros versículos, né, ele cita a irmã Áfia, né, que provavelmente era esposa de Filemon, e tem um interesse especial, né, por qualquer aspecto que afetasse a casa.
Nos primeiros versículos fala também sobre Arquipo, nosso companheiro de lutas, né? Possivelmente ele era filho de Áfia e Filemon, que Arquipo também ocupava um lugar de responsabilidade no trabalho do Senhor. Paulo inclui a igreja que se reúne na casa de Filemon, pois deseja a unidade desses crentes na questão de aceitação de Onésimo com o irmão em Cristo. Então, aí no seu livro, pode passar? Nós passaremos ali ao primeiro tópico. Prisioneiros de Cristo. E aí tem os subtópicos, né? Prisioneiros de Cristo que recebem auxílio dos irmãos e prisioneiros de Cristo que possuem companheiros na luta do Evangelho. Então, aí nesse slide, né, diz assim: a carta de Filemon faz parte de um pacote chamado de Epístolas da Prisão, cartas que foram escritas na época em que Paulo estava preso em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses se juntam a essa carta e nos mostram a estratégia que o apóstolo utilizou para continuar pastoreando as igrejas recém-criadas em suas lutas contra as heresias e os problemas internos. Então, meus irmãos, a epístola, apesar de escrita a Filemon, né, amigo de Paulo, não é um documento particular, como eu falei antes. Ela é uma epístola aberta a ser lida por toda a igreja. A maior parte da epístola está na segunda pessoa do singular, que levou alguns escritores a afirmar que ela não foi escrita para ser lida somente para Filemon, mas também a igreja, né? Ao incluir essa epístola no cânon, o Espírito Santo confronta a igreja de todas as épocas com sua mensagem. Então, continuando no próximo slide, de fato, ao escrever essa carta, Paulo estava em Roma e era prisioneiro por causa de sua atuação ministerial fiel a Cristo no Império Romano. Em Roma, limitado à sua prisão domiciliar, o apóstolo estava constantemente algemado a uma guarda pretoriana e monitorado por uma escolta pretoriana. A expressão entre algemas, no versículo 10, pode literalmente relatar a rotina paulina de ver correntes e algemas por todos os lados em sua prisão domiciliar. Tratado como um inimigo do Estado, o apóstolo estava preso aguardando o julgamento. Então, a vida de Paulo ela é marcada por situações difíceis, né? Paulo, nesse episódio de Atos, ele foi açoitado, juntamente com Silas, né? Ele foi aprisionado, passou fome, né? Passou por várias dificuldades, né? No entanto, ele sabia do propósito de Deus e ele se alegrava, né? Por essas tribulações, né? Porque tudo isso produzia uma glória maior a Deus. Então, várias vezes ele havia enfrentado a morte em terra e mar e experimentado fome, sede, frio e nudez. O próprio começo da carta é incomum. Paulo geralmente se identifica a si mesmo como Paulo, um apóstolo, mas nesta ocasião escreve como um amigo a um amigo e ele deixa de lado o título oficial. Não escreve como Paulo, o apóstolo, mas sim como Paulo, o prisioneiro de Cristo. Desde o começo, Paulo deixa de lado toda a alusão à autoridade e apela apenas à simpatia e ao amor. Então, Paulo, ele era muito refinado, né, na forma de argumentar. Então, como ele inicia essa carta de solicitação a Filemon, ele também se coloca não somente como um apóstolo Paulo, mas como prisioneiro de Cristo, né? Ele tenta comunicar a Filemon e aos outros que estão lendo a carta uma sensação de igualdade, né? Ou seja, Onésimo passou a ser um irmão em Cristo, de tal forma que ele não era inferior aos outros, ele era igual aos outros, porque Cristo nos une, né? E não há hierarquia, né? Há somente Cristo, o cabeça da igreja, e nós, o corpo de Cristo. Então, Paulo inicia a carta de maneira diferente das outras cartas. Ele não dá carteirada, mas ele se coloca no lugar de Onésimo. E de tal forma, né? Martinho Lutero, ele disse certa vez que todos somos Onésimo, todos somos servos
de Deus. Todos somos escravos, né? Doulos de Deus. Nós não temos vontade, não temos aquilo que nós sentimos, né? Nós não fazemos o que sentimos, mas fazemos aquilo que o nosso Mestre, o nosso Senhor nos ordena. Então, meus irmãos, aí no primeiro tópico, o tópico 1.1, ele continua, né? Prisioneiros de Cristo que recebem auxílio dos irmãos. Versículo 24, né? Eu coloquei aí como a elevada ética do Evangelho. Não está no slide, né? Mas foi só uma orientação aqui minha. Por conta da perseguição romana contra os cristãos do primeiro século, muitos missionários viveram muito tempo entre algemas, nas cadeias públicas, esperando pela condenação ou pelo martírio. Paulo, assim como os demais apóstolos, sentiu na pele o que era perseguição por conta da fé. E em vários momentos, pelo menos em 3, fora aprisionado por causa do ministério. Esse tempo de aprisionamento era minimizado em suas agruras pelo auxílio que o apóstolo recebia das igrejas, suas aliadas e auxiliadoras. Então, meus irmãos, a igreja ela tem um papel fundamental no sofrimento dos irmãos. A igreja, ela aparece como um bálsamo, né? Ela aparece como auxílio, né? Como suporte aos irmãos. E vários irmãos, né, ajudaram Paulo enquanto ele estava nessas situações de sofrimento. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: o amor não busca os seus interesses. Em Filipenses 2.4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em 1 Coríntios 10, 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Então veja que o cristianismo, né, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele não vive mais uma vida para si, uma vida egocêntrica, né, uma idolatria do eu, mas ele busca sempre servir aos outros, servir ao próximo em amor, né, ministrar graça na vida do seu irmão, e principalmente aquele que está sofrendo, que está ao seu lado, né, nós devemos socorrê-lo, devemos dar o suporte e não podemos ser omissos nessa situação. É aquele versículo, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então, se alguém está ao nosso redor, que está precisando da nossa ajuda, nós temos a obrigação, por sermos membros de um mesmo corpo, né? Temos a obrigação de socorrê-lo. Quando o sofrimento recai sobre nossas vidas, não há muito o que fazer senão confiar em Deus. Sabemos que a nossa vida está debaixo da soberania de Deus. No entanto, isso não anula o fato de estarmos ainda no olho do furacão, né? É nesse momento em que todo mundo aqui já passou por alguma situação em que você não sabia muito bem o que fazer e que a única coisa que você tinha que fazer é o quê? Confiar no Senhor. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Então é justamente nessa situação onde você está no olho do furacão ali, confiando no Senhor, que a igreja tem um papel fundamental, né? De estar dando suporte, de estar amando, de estar derramando graça, de estar junto. Às vezes você não precisa falar nada, né? Você só de estar junto ali, você já está dando uma grande ajuda, um grande suporte. E Deus certamente está nisso. Então, devemos, em oposição ao egocentrismo, buscar sempre colocar Cristo no centro, anular as nossas vontades, anular a nossa zona de conforto. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 24, diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, esse versículo ele foi colocado aqui no sentido de que nós devemos buscar sempre colocar Cristo no centro, fazer a vontade de Deus, e não sermos tão sentimentais no sentido de, eu não estou muito bem para servir, né? Eu não quero servir, eu não estou preparado para essa função. Nós devemos anular a nós mesmos, né?
Porque o versículo diz, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A nossa vida, né? Nossos interesses, eles são menos importantes do que o propósito do Senhor. Então, quando nós caímos nesse egocentrismo de estar sempre voltados para nós mesmos, né? No caso, a igreja que estava auxiliando Paulo tinha um papel muito importante na divulgação, na proclamação do Evangelho. Agora, imagina se esses irmãos escolhessem ser egoístas, egocêntricos, né? Como que Paulo iria levar as suas cartas, né? Como que, logicamente, Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, mas a participação da igreja do corpo de Cristo seria ocultado nesta carta. E irmãos, né, que não tinham o mesmo conhecimento de Paulo foram fundamentais na proclamação do Evangelho, na exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jonathan Edwards disse certa vez que o amor cristão, quando exercido em favor dos semelhantes, opõe-se ao egoísmo, expondo uma afeição e misericórdia. Então, passando aí o próximo slide. Paulo certamente aprendera esse princípio e, em sua trajetória ministerial, conquistou importantes aliados e treinou discípulos valiosos para continuar o ministério de pregação da palavra de Cristo. Em certa medida, Paulo quer agora mostrar que todos eles, mesmo distantes, em situação desfavorável, estavam empenhados em ajudar Filemon na resolução desse conflito, pois eram todos irmãos, e mostrar como sua atitude serviria para um propósito grandioso na cidade de Colossos, quando a notícia de que, movido pela ética do Evangelho, um senhor de escravos recebe um ladrão fugitivo como irmão querido. Então, essa situação, meus irmãos, ela era uma situação ímpar e traria grande impacto à sociedade ao redor. Seria a maneira prática que o Evangelho estava reconciliando, né, os irmãos em Cristo. Isso seria um grande testemunho às pessoas ao redor. Então, no tópico 2, prisioneiros de Cristo, né? Prisioneiros de Cristo que possuem companheiros na luta pelo Evangelho. E aqui, esse tópico, ele aborda muito sobre amizade, né? Fala muito sobre o companheirismo. Bom, nesse segundo tópico, nós falaremos mais após o intervalo, tá? Nós vamos dar um breve intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna. Então, meus irmãos, no segundo tópico, né? Continuando aqui, o segundo tópico diz assim, né? Que possuem companheiros, prisioneiros de Cristo, que possuem companheiros na luta pelo Evangelho, né? E aí no slide diz assim: a batalha de propagação, da mensagem de Cristo não poderia ser vencida com um exército de um homem só. Cristo optou por treinar 12 homens, por entender que exponencialmente aqueles discípulos poderiam alcançar mais facilmente diferentes cantos do império de forma simultânea. No versículo 1 e das saudações finais, ele menciona seus cooperadores, aqueles que juntamente com ele se empenharam-se na pregação e cuidado das igrejas. Ele menciona que, compartilhando de sua prisão, estão Timóteo, seu outro filho na fé, que, além de um companheiro ministerial, era uma presença reconfortante de amizade para o velho apóstolo e seu grupo de irmãos de caminhada ministerial: Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Os amigos de Paulo se tornaram grandes companheiros de missão. Até mesmo o jovem Marcos, que desistira de acompanhar Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, que está em Atos 13:13, foi citado também pelo apóstolo, né, como um de seus cooperadores. Então, durante a caminhada de Paulo, né, Paulo ele foi amadurecendo, né, irmãos que ficaram para trás, né, como Marcos, retornaram e continuaram sendo seus cooperadores. Então, na nossa caminhada de fé, nós também teremos, né, pessoas que nós às vezes nos decepcionamos, né,
E Paulo ficou muito decepcionado, por exemplo, com Marcos, né? Mas depois houve a reconciliação dos dois, houve o perdão. Mas são irmãos preciosos na proclamação do Evangelho, na exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando as nossas necessidades não são tão acentuadas, né? É mais fácil nós negligenciarmos as amizades, acreditando que podemos seguir em frente sem elas, mas é falso esperar que teremos condições de prosseguir sozinhos, que poderemos nos desenvolver fora de uma comunidade. Muitos de nós vivemos cada vez mais isolados, longe da família, frequentemente com receio de aproximação, e acabamos por sofrer com isso, porque seguimos na direção oposta de como Deus nos fez. É muito interessante essa questão da amizade, né? Por exemplo, quem é boavistense, né? Nasceu aqui, muitas vezes não terá problemas com isso, né? Você, ao longo da sua vida, você vai construindo elos, né? Amizades, é mais fácil, né? Mas pessoas que são transferidas de uma cidade para outra, às vezes elas chegam ali e elas ficam, não sentem tanto a necessidade de ter amizades, né? Então, quando você, as suas necessidades, né, as dificuldades, elas são amenas na sua vida, às vezes você não sente a necessidade de compartilhar com outras pessoas. Mas todos nós precisamos de amigos, precisamos de pessoas para caminharmos juntos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos vários exemplos. Por exemplo, no Antigo Testamento, né, no livro de Ruth, nós vemos Ruth e Noemi. Noemi havia perdido o marido e os filhos, estava sozinha e sentindo-se amarga, né? Deus se compadeceu dela e lhe deu uma nora, que ficou ao seu lado na alegria e na tristeza, mesmo quando Noemi insistiu para ela ir para casa. Foi daí que saiu a sua frase, né? Não insistas, lá em Ruth 16:17, não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, veja a profundidade, né, da amizade de Ruth com Noemi. Davi e Jonatas também, né, fizeram um pacto de amizade, lá em 1 Samuel, capítulo 18. Né, Jonatas dá a sua capa e as suas armas, e ali esse pacto, né, entre eles, ele se aplica também aos seus filhos, né? Por exemplo, Davi poupou a vida de Mefibosete, né, devido a esse pacto, né, de amizade que ele fez com o pai de Mefibosete, Jonatas, né? E os dois amam, né, um ao outro com sua própria vida, e a história termina com um lamento, né, que é uma canção de louvor da amizade deles, lá em 2 Samuel, capítulo 1, 26. Perdão. Percebemos claramente como Deus os conduziu juntamente para fortalecê-los e abençoá-los, bem como para fazer deles uma bênção, como parte do plano maravilhoso que conduziria ao Messias. Ele se importa com você e comigo da mesma forma, e nós também somos parte de um plano grandioso. Então, lá em Gênesis, quando você olha ali para aquela passagem, né, Deus olha para Adão e fala, né, não é bom que o homem esteja só, né? Aquilo se aplica principalmente ao casamento, né? A Adão e Eva, né? E aí Deus ele providenciou alguém que lhe fosse compatível, né? No entanto, essa frase ela pode ser aplicada também no âmbito da amizade, né? Por quê? Não é bom que nós estejamos só, né? Nós precisamos uns dos outros, e dentro de uma comunidade, né, dentro de um corpo de Cristo, nós precisamos andar com os outros, né? Andar principalmente com cristãos maduros, com cristãos que nos levam a um nível de profundidade maior no conhecimento de Deus, e que estão sempre ali prontos para nos suportar, né, no sentido de dar o suporte, né, não é de suportar, de aguentar a nossa chatice, né, mas de suportar nos momentos, né, de sofrimento, de tristeza.
Então, quando Deus nos abençoa, né, com uma amizade, nós temos que guardar nosso coração contra a idolatria também, né? Essa pessoa não pode se tornar um ídolo na minha vida de tal forma que eu venha a depender sempre dela, né? Mas o Senhor precisa ser o centro desse relacionamento. Então, continuando aí no slide, né, a importância desse relato na carta de Filemon vem mostrar que até as mais gritantes diferenças étnicas, culturais e sociais podem ser vencidas quando o propósito maior é a propagação da mensagem de Cristo. Então, nós passamos agora para o segundo tópico, né, abençoados por Deus, que ele aborda ali o versículo 3, né? O versículo 3 traz a típica saudação paulina que unia o melhor do mundo grego e do mundo hebraico. Pela ala grega, Paulo cita o conceito de graça, e como por meio dela, Filemon e todos os da sua casa foram beneficiados com a salvação e bênção divina. Da parte hebraica, o shalom é desejado ao destinatário sobre ele o completo gozo em Deus para a sua vida. Paulo, mesmo não estando na melhor fase ou melhor condição da sua vida, deseja a seu amigo Filemon o que de melhor ele poderia expressar para alguém que ele tanto considerava. Então, nós passamos aí para o tópico 1, né? Abençoados por Deus com a sua graça, né? Nós abordaremos essa questão da graça, de que devemos ministrar graça uns aos outros. Inclusive, esse início, né, da carta em que Paulo fala, né? Ele fala: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É justamente o que nós falamos aqui na igreja, né? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você precisa, aquele que se identifica como servo de Cristo, como escravo, né, de Cristo, ele é salvo pela fé, né? Pela graça por meio da fé. Então, você só terá paz se você tiver a graça, né? E muitas vezes as pessoas falam, né, quando alguém, infelizmente, né, nos deixa, né, descansa em paz, né? Mas na verdade isso é muito por conta da tradição, né? Na verdade só tem paz, né, aquele que tem a graça, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que entregou a sua vida para Cristo. Então, aí no slide você pode ler, ao iniciar a carta com essa saudação, o apóstolo na mesma proporção que apresenta a grande dádiva recebida da parte de Deus, também ressalta o que Filemon e os envolvidos na trama deveriam pensar na medida em que fossem tomadas decisões e ações sobre a vida de Onésimo. Ao citar a graça divina, Paulo constrange seus leitores a se lembrarem daquilo que já aconteceu em suas vidas por conta da ação de Cristo. Ao também ser alvo de uma graça que o libertou da escravidão dos pecados e o fez nova criatura, Filemon é agora desafiado a exercer o sentimento que há em Cristo Jesus sobre a vida de Onésimo. A graça que salva o pecador também muda este pecador para agir conforme Cristo por toda a vida. Então, a graça que foi ministrada sobre a vida de Filemon, né, Paulo escreve a ele de tal maneira que Filemon demonstre essa graça recebida a Onésimo também, que haja perdão, que haja reconciliação. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoou de algo que era impagável, né, que com as nossas obras nós jamais poderíamos alcançar, mas Ele nos salvou por meio da graça. Nós não precisamos fazer nada, né, nenhuma obra, apenas crer em Cristo, né, nos arrepender dos nossos pecados e nos curvarmos diante dele. Então, a presença da graça de Deus em nossa vida, ela é fundamental, ela não é opcional, né? Você não entrega a sua vida para Cristo e aí você trata a graça como se fosse um adendo, como se fosse um apêndice na sua vida, mas nós dependemos da graça para tudo, né? Ao ministrar essa EBD, eu preciso depender da graça de Deus. Ao fazer
Os irmãos que estão ali na salinha, né, na IBD, no Ministério Infantil, eles precisam da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, nós continuamos pela graça também, sempre na dependência de Deus. Ao exercermos a nossa paternidade, a maternidade, nós dependemos da graça de Deus, precisamos depender do Senhor a todo momento, inclusive nos nossos relacionamentos, né? Para que possamos sempre dar um bom testemunho às pessoas ao nosso redor. Então, como é possível continuar vivendo com pessoas que nos feriram e nos magoam constantemente, né? Isso é uma pergunta que eu trouxe aqui. Nesse caso aqui, Onésimo havia tornado a vida de Filemão mais difícil. Por quê? Onésimo havia comprado, né, os direitos desse escravo, que era Onésimo. Então, Onésimo fugiu, provavelmente subtraiu ali o montante financeiro, né, roubou. E Filemão, ele teve um prejuízo. Por quê? Aquele trabalho que Onésimo fazia, já não tem mais ninguém para fazer. Então, ele teve que comprar outro escravo para fazer a mesma função. Então, Filemão estava no prejuízo. Possivelmente a ausência de Onésimo estava lhe dando grande prejuízo. Então, diante da lei dos homens, Filemão estava com todo o direito de executar a lei, de cobrar o que lhe era devido. Então, o devocional, ele trata justamente... O livro, ele trata justamente isso, né? Às vezes você tem o direito, né? Você está certo, correto diante da lei. No entanto, o Evangelho nos constrange a ministrar graça naqueles que estão ao redor. Por quê? Existe um propósito muito maior diante daquela situação. O propósito de exaltar o nome do Senhor. Então, isso faz parte, né? A questão da ausência do perdão faz parte muito dos dias que nós estamos atualmente, né? Hoje, muitas coisas são descartáveis, né? Nós temos aí a obsolescência programada, né? Que são produtos em que eles já são feitos com uma vida útil mais curta, para que eles se estraguem e você compre novamente. Antigamente as coisas duravam mais, né? Então, nesse sentido, nós queremos trazer isso, né, essa realidade aos nossos relacionamentos também. Não deu certo, eu anulo o irmão do meu coração e vou viver a minha vida ou vou buscar novas amizades. Não. Cristo nos ensina que nós devemos restaurar, reconciliar, perdoar nos nossos relacionamentos, né? Nós devemos estar sempre prontos a perdoar aqueles que nos ofendem. A palavra de Deus nos ensina a restaurar os relacionamentos, porque fazemos parte de um mesmo corpo. Isso faz de nós irmãos em Cristo, é uma ligação muito forte para simplesmente ser ignorada. Ou seja, a graça que recebemos deve ser ministrada às pessoas ao nosso redor. Nós somos chamados a sermos cristãos melhores por imitação de Cristo. Ao renunciar aos nossos direitos, ao considerarmos os outros superiores a nós mesmos, anunciamos Cristo e testemunhamos o poder do Evangelho. Humanamente, não sou capaz de passar por cima do meu orgulho, mas no poder do Espírito Santo posso todas as coisas. Paulo disse certa vez: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jay Adams, né, que foi um grande estudioso aí na categoria de aconselhamento bíblico, né? Ele disse assim: o perdão é o óleo que mantém a máquina do lar cristão e da igreja funcionando. Ou seja, uma comunidade, meus irmãos, sem perdão, ela não sobrevive. Vai acabar havendo divisões, né, contendas, e essa comunidade ela vai acabar se dividindo, né, vai acabar causando ruína, né, à própria igreja. Então o perdão ele é fundamental, ele é um óleo, né? Você já tentou andar no seu carro sem óleo? O que vai acontecer? Vai quebrar, né? Vai bater o motor e você vai ficar parado ali. A igreja é a mesma coisa. O perdão ele é essencial, ele faz parte desse ferro, né, que afia ferro. Por que o perdão é essencial? Porque nós pecamos, né? Por mais que sejamos cristãos, salvos pela graça, nós às vezes ofendemos e às vezes somos ofendidos também.
Às vezes nós ofendemos mesmo sem querer. A pessoa, ela é ofendida e nós não sabemos, né, o porquê que ela está nos olhando de maneira diferente, né? Então, buscando isso, né, eu procurei um livro do Jay Adams, né? Eu recomendo até que os irmãos procurem esse livro, De Perdoado a Perdoador, Jay Adams, tem ali na livraria, fazendo um merchan aí. A irmã Sândila, né? Cadê a irmã Sândila? A irmã Sândila vai providenciar aí para vocês. Então, Isaías 43, 25, ele diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, se nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, nós devemos, assim como Deus, não lembrar das ofensas que fizeram a nós, né? Logicamente, precisa haver restauração, precisa haver um processo, né, de perdão entre o ofendido, né, e o ofensor. E aqui nessa passagem, né, esquecer é passivo, não lembrar é ativo. Aqui em Isaías 43, 25, quando Deus fala assim, né, ele não se lembra mais de seus pecados. Isso quer dizer que ele escolhe não se lembrar, né? Porque Deus, ele é soberano. Não é que ele esquece, mas é que ele escolhe não se lembrar mais de seus pecados. Ele não vai mais considerar os seus pecados, não vai apontar esse pecado para você, uma vez que você pediu perdão. Mateus 18, 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Eu achei muito interessante porque esse livro do Jay Adams, né, ele aborda essa questão, né, porque a pessoa que é ofendida, né, muitas vezes ela espera que o ofensor vá lá e peça perdão para ele. E aí ela fica esperando, essa reconciliação não acontece e esse vínculo com o irmão é quebrado. Então, no livro, né, Jay Adams, ele aponta que Mateus, né, o que Jesus está dizendo aqui, ó, se o seu irmão pecar contra você, você que foi ofendido, vá a sós com ele. Às vezes ele nem sabe que ofendeu. Então o que você deve fazer? Você é ofendido. Então você deve ir lá com o irmão, ó irmão, mostrar a situação de maneira muito mansa, né, de maneira que ele venha a compreender, né, que aquilo que ele fez foi realmente ofensivo. E ali haja uma reconciliação, uma restauração entre os dois. E aí você pode perguntar, mas se o pecado é da outra pessoa que me ofendeu, por que eu sou obrigado a ir? Essa obrigação não deveria ser do ofensor? E aí ele fala que sim, né? Na verdade, dos dois, né? No entanto, essa responsabilidade do ofensor está em outro versículo, Mateus capítulo 5, do 23 ao 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, você tem que ir a ele e ele tem que ir a você. A ideia é que os dois se encontrem no caminho. Então, tanto o ofendido quanto o ofensor têm a obrigação de restaurar esse relacionamento, né, por amor a Cristo. Por quê? Porque esse relacionamento quebrado, né, ele pode atrapalhar, né, o seu relacionamento com Deus, né? Quando nós não perdoamos, né, quando nós temos coisas mal resolvidas na parte horizontal, essa parte vertical fica afetada. Os nossos relacionamentos, as nossas orações se tornam ineficazes. Então, aprender a amar as pessoas, mesmo em relacionamentos difíceis, começa com o entendimento de que você, assim como eu, também é difícil de amar. Pode não ser difícil da mesma maneira que aqueles à sua volta. E você pode não causar a mesma quantidade de danos nos relacionamentos, mas intencionalmente, à sua própria maneira, você é tão difícil de amar quanto qualquer outra pessoa. Então, nós somos difíceis em certos momentos, né? Em certos momentos nós ofendemos as outras pessoas. E quando isso é graça, né?
Isso é ministrar graça na vida das pessoas. Quando eu entendo o quanto eu sou difícil, eu preciso também ser gracioso com aquela pessoa que tem um comportamento mais difícil. Mas isso não anula, né? Nós não podemos ser omissos em confrontar, sermos omissos em restaurar os nossos relacionamentos. Então, continuando no slide, para ser um pouco mais rápido, Filemon era sem dúvida um homem a quem era fácil pedir um favor. Era um homem cuja fé em Cristo e cujo amor pelos irmãos eram conhecidos por todos. E o relato deles tinha chegado a Roma, onde Paulo estava encarcerado. Sua casa deve ter sido um oásis no deserto, porque, como diz Paulo, tinha confortado os corações dos crentes. É evidente que a generosidade e a caridade cristãs eram características de Filemon. Amava os crentes em Cristo, e em seu lar eles descansavam e se sentiam confortados. E agora Paulo pede a este homem generoso que seja ainda mais generoso. Então a soberania de Deus, meus irmãos, a forma de Deus agir, ela é multifacetária, né? Deus está agindo na vida de Paulo, né? Na prisão, Deus está agindo na vida de Onésimo, Deus está agindo na vida dos cooperadores, na vida dos irmãos da igreja, na vida de Filemon. Por mais que Filemon fosse generoso, um homem aberto, né? A estar sempre acolhendo a igreja, zeloso, havia coisas na sua vida, né? Etapas na sua vida que precisariam ser aperfeiçoadas, né? E é isso que Deus fez com Filemon. A generosidade de Filemon era conhecida por todos, mas o Senhor estava trabalhando em algo mais para a sua vida. Isso deve ser um alerta para nós, né? No sentido de que o Senhor está constantemente nos aperfeiçoando, construindo em nós um caráter aprovado diante dele. Esse processo de aperfeiçoamento, né, de amadurecimento, muitas vezes ele é doloroso, né? No entanto, nós devemos lembrar que é o próprio Deus, o Deus misericordioso, o Deus bom, o Senhor do universo, a quem está nos forjando. E nós devemos confiar no Senhor, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. Então, por isso precisamos transformar a nossa mente de forma intencional, né? Não de forma passiva, né? Na nossa vida cristã, nós não devemos nos contentar somente em estar presentes nas atividades da igreja, né? Assistir o culto, né? Frequentar a EBD, frequentar os grupos de vida. A mudança em nós, ela não vai vir de forma passiva, mas eu preciso pegar isso e aplicar na minha vida, né? Não é somente receber, mas é receber e aplicar de uma maneira prática em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então nós passamos, meus irmãos, para o segundo tópico, com sua paz, que é o final do versículo 3, né? O que seria mais eficaz na resolução do conflito entre Filemon e Onésimo? Executar aquilo que a justiça e a cultura local permitiriam, ou seja, optar por tirar a vida do escravo fugitivo, caso ele fosse o desejo do proprietário roubado, ou ser instrumento de paz e reconciliação entre irmãos em Cristo? O que seria mais eficaz, né? Esse é o grande ponto de tensão da carta. Paulo, ao desejar que a paz de Deus fosse derramada sobre Filemon e a igreja que se reunia em sua casa, apela para que aquela situação tivesse como desfecho a manifestação do shalom de Deus, da paz de Deus, uma paz que transborda em todas as áreas da vida humana e promove um ambiente espiritualmente saudável. Ao citar o shalom, o apóstolo também lembra a eles aquilo que Deus lhe havia proporcionado em Cristo. Um relacionamento de paz com o Senhor e não mais de condenação e trevas. Na nova vida com Deus, todos são desafiados a ser instrumentos de paz a serviço do Senhor. Então, Filemon, ele se encontrou
né, nessa sinuca de bico, né, vamos dizer assim. Ele aplica a lei da época, né, em executar a lei. Ele poderia, por exemplo, tirar a vida de Onésimo, ou ele é instrumento de reconciliação, instrumento de um grande testemunho ali na igreja e na sociedade ao redor. Então, no sentido da palavra hebraica, shalom, paz é o bem-estar completo, né, em todos os sentidos. Pode-se obtê-la somente pela graça de Deus, como eu havia falado antes, que em Cristo oferece a paz à raça humana. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ou seja, precisamos ser justificados pela fé. Aí sim nós teremos a paz com Deus, essa paz plena, esse shalom, por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas dádivas maravilhosas vêm de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Além de proporcionar comunhão com Deus, elas nos permitem ser perdoados e viver em harmonia uns com os outros. Portanto, Paulo, na verdade, está orando para que a graça de Deus seja derramada sobre esses crentes. O desafio que ele irá lançar nessa epístola exige uma resposta que ultrapassa a capacidade humana. Então, concluindo, meus irmãos, pode passar a conclusão. A trama desta carta gira em torno do escravo ladrão e fugitivo chamado Onésimo, seu encontro com Paulo, sua conversão e oportunidade de nova vida. Paulo prega o evangelho ao fugitivo, que acaba convertido ao Senhor, e se torna mais um colaborador no ministério paulino. Naquele contexto, escravos eram tratados como inferiores a seres humanos. Escravos fugitivos ou problemáticos eram ainda piores, escória humana e lixo social. Onésimo era agora comparado à escória humana criminosa, como um prêmio pela sua captura. Filemão, por sua vez, dentro das permissões sociais e culturais da época, poderia exigir que Onésimo pagasse com a própria vida pelo mal que lhe causou. E o grande dilema estava estabelecido. Iria Filemão abrir mão dos costumes e hábitos de seu tempo e viver a ética do reino de Deus? Então, só para finalizar aqui, a confiança de Paulo na piedade de Filemão, a certeza da nova vida de Onésimo e a fé no poder transformador da palavra de Deus fazem desta carta um grande aprendizado e um imperativo a cada cristão para que também dê evidências em sua vida desse evangelho transformador. Então, no caso aqui, né, é um resumo, né, de tudo que a gente falou. Filemão deveria demonstrar graça, né, deveria perdoar Onésimo. Onésimo só sentiu essa necessidade de pedir perdão depois que ele foi convertido, depois que o óculos, a cosmovisão do evangelho, né, entrou na sua vida. Ele precisaria reconciliar-se com o seu Senhor. Por quê? Porque isso afetaria toda a sua vida cristã. Ele precisaria do perdão do seu Senhor. No entanto, se Onésimo fosse direto a Filemão, a lei poderia ser aplicada, que seria a própria vida, né? A própria vida de Onésimo. Então, Onésimo teve esse mediador que foi Paulo, que, por sinal, né, pela soberania de Deus, né, Deus colocou Onésimo ali na vida de Paulo e vice-versa, né? Filemão era filho na fé de Paulo. Então, isso se tornou, né, um detalhe, né, no propósito, na soberania de Deus. Então, isso deve nos chamar a atenção, meus irmãos, porque nos nossos relacionamentos, né, nós precisamos tratar as pessoas em pé de igualdade, né, e não tratar as pessoas de forma inferior, né? Será que nos nossos relacionamentos nós somos, às vezes, grosseiros, né, ríspidos, mal educados? Então, nós devemos examinar a nós mesmos, né, além de ser contra o cristianismo, né, contra aquilo que o Evangelho nos diz, né, é pecado, né, quando nós não fazemos o bem ao próximo. Mesmo numa situação em que era culturalmente normal, Paulo
solicita a Filemão que trate Onésimo em pé de igualdade. Ele não era mais um escravo, mas era um irmão em Cristo, um elo muito mais forte que é o sangue de Jesus Cristo. Então nós temos essas aplicações no próximo slide. Existem situações da vida em que somos desafiados a fazer escolhas que ignorem aquilo que é comumente aceito e a optar por fazer o que é biblicamente correto. Escolher agir conforme a orientação da Escritura nos faz instrumentos de bênção e mostra a graça e o poder do Evangelho. Ou seja, sofrer a perda, para que Cristo seja exaltado. O ponto não é se eu estou com a razão ou com o direito, mas se a minha atitude resultará em um testemunho que exaltará Cristo. Diante das circunstâncias que acontecem em nossas vidas, há algo muito maior em que Deus está no controle, Deus está nos orientando, guiando as suas ovelhas. Uma das maiores dádivas que a vida em comunidades de fé pode nos proporcionar é a construção de vínculos de amizade, que se tornam profundos e sólidos, a ponto de se fazerem presentes até entre algemas. Há amigos que são mais chegados que irmãos, e isso é sempre uma bênção. Ser alvo da graça e da paz que o Evangelho nos garante, nos chama à responsabilidade de demonstrar em atitudes essas dádivas que já foram manifestas em nossas vidas. Amém? Então, nós finalizamos essa lição, essa segunda lição, e com essas aplicações em nossas vidas, de que devemos ser graciosos, derramar graça com aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu amor incondicional, Senhor. Obrigado por ser o bom pastor, Pai, que nos conduz, que nos orienta, Senhor, que nos alimenta, Pai, constantemente, que nos protege, Senhor, de todo mal. Eu te peço, ó Pai, que diante desses ensinamentos, dessa lição, ó Pai, nós possamos não somente ouvir, mas aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Possamos derramar graça, Pai, na vida dos nossos irmãos, naqueles que nos ofendem, Senhor. Possamos restaurar os nossos relacionamentos, para que o Teu nome sempre, Pai, tenha prioridade, Pai, na nossa vida. Tome o primeiro lugar, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.